Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você às mentes do mercado. Eu sou Igor Gobo e hoje eu estou com um convidado aqui fora da curva. O nome dele é Leandro Ockner, especialista em IA, que hoje vai contar um pouquinho pra gente de uma nova tecnologia que está revolucionando o mercado e que com certeza vai ajudar muito você que trabalha com RH. Então, seja muito bem-vindo, Leandro. É um prazer te receber aqui em Alphaville e tenho certeza que você vai dar uma aula aqui, um show hoje. Legal, Igor. Eu que agradeço o convite, né? Muito boa tarde aí para os seguidores do canal. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial e RH, né? E empreendedorismo, né? Com certeza. Vou fazer uma apresentação aqui do Leandro. Ele é diretor executivo da StarMind e é fundador da Ockner Soluções e Tecnologia. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada ao RH, tecnologia e também empreendedorismo. Leandro, eu queria começar aqui com você para você contar um pouquinho sobre sua história. Como que você iniciou no empreendedorismo? Como que surgiu a Ockner Soluções? Como que surgiu a StarMind? Então dá um background aqui pra gente, para os nossos inscritos e seguidores te conhecerem um pouquinho. Perfeito, Igor. Bom, eu venho do mercado de tecnologia já há 25 anos, né? Empreendendo há 16 anos, né? Comecei na área comercial, né, como gerente de contas, na época ainda com Claro, TIM, né, algumas multinacionais aí da área de telecom. E com o tempo eu fui percebendo, né, que a vontade de empreender, né, era grande, né, eu queria fazer um negócio, né, próprio, né, nos moldes em que eu sempre pensei, né, e foi aí que surgiu a Ockner Soluções em Tecnologia no ano de 2008. Eu sou formado em administração, né, tenho pós-graduação na área de Private Bank e liderança de equipes. E em 2008 eu decidi, né, abrir a Ockner Soluções como uma empresa, né, atuando aí no mercado de tecnologia, comercializando soluções aí no mercado de tecnologia. E aí foi, né, o primeiro escritório em Campinas, né, representando aí a Algar Telecom, né, que é uma empresa nacional na área de telecom e tecnologia de uma maneira geral. E em 2007, né, abri a segunda unidade em São Paulo, né, aí a gente teve um crescimento exponencial e por aí foi, né. E aí, mais recentemente, né, a gente pode falar um pouco, né, um pouco mais em detalhes, né, em 2024 a gente abre, né, eu e mais 2 sócios, a StarMind, que é uma empresa dedicada aí a desenvolver soluções com inteligência artificial generativa. Top. Leandro, você mencionou um pouquinho da Ockner Soluções. Dá uma pincelada pra gente, dá uma aprofundada. O que ela faz exatamente? O que vocês resolvem para lá? E outra coisa legal de mencionar é que o Leandro é do Paraná, né? Coincidentemente, meu conterrâneo, né, aqui e veio para São Paulo. Então, muito, muito legal. Inclusive, tem até um cliente aí de Moarama. Então, pessoal, que vocês conhecem muito, que logo mais a gente vai abordar aqui. Mas dá uma pincelada pra gente, Leandro. Fala um pouquinho mais sobre a Ockner Soluções, como que ela funciona. Muito bem. Eu acho que a Ockner ela surgiu aí de um desejo, né, meu de empreender. E não só empreender, mas empreender da maneira com que eu imaginava, né? Desenvolver uma empresa, né, desenvolver pessoas, né, montar um negócio que realmente tivesse, né, a minha cara. Então, estudei muito para isso, né, me desenvolvi, né, entendi como é que eu podia fazer alguma coisa, né, que fosse diferente. Né? Empreender hoje é uma missão, né, que não é para todos, né, é uma missão árdua, tem que ter muita resiliência. Né? E foi assim que aconteceu. Né? Comecei aí com uma equipe pequena, né, lá atrás, em 2008, como eu te disse, focado em venda. Então é uma equipe, né, que trabalhava sempre com venda consultiva e trabalhando com soluções de tecnologia. Naquele momento, em 2008, era muito focado na venda de telefonia celular, né, que são os planos corporativos que na época tinham aí, estavam no começo para o auge, né, da movimentação aí entre as empresas, né, os celulares corporativos. Né. Depois, logo em seguida, né, em 2009 para 2010, eu me tornei parceiro Algar Telecom, também focado em venda, né, consultiva de soluções em tecnologia, e aí abrangendo um pouquinho mais, né, conectividade, soluções de voz, soluções de cibersegurança, conectividade, né, IoT, né, e aí o negócio foi crescendo, né, o mercado também foi trazendo aí novas soluções, e com isso a gente foi
ampliando a operação, né, que na época começou concentrada em Campinas e depois começou a expandir, né, para a capital, como eu disse, né, com a abertura do escritório em 2017, mas um pouco antes disso já começando a atuar em âmbito nacional, né? Então hoje nosso foco, né, é realmente a venda de soluções de tecnologia em todos os pilares aí dentro de uma empresa, né? Sempre focado no mercado B2B, né? Acho que vale a pena ressaltar, né? Tanto o StarMind quanto o Ocner, todo o nosso portfólio, né? Toda a nossa expertise é focada aí no mercado B2B. Legal, top. Ô, Leandro, agora vamos adiante aqui. Vamos entrar no assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores e que já gerou muita curiosidade só antes da gente começar, que é a StarMind. Sim. Explica pra galera o que é a StarMind, o que ela faz, o que é exatamente, e daí você aborda um pouquinho sobre a Sofia, que o pessoal logo mais vai descobrir o que é a Sofia e qual a revolução que ela está trazendo para o mercado. Muito bem. Bom, a StarMind é outro, né, case aí de empreendedorismo. Ela começa no ano de 2020, né, com Augusto e Ivan, né, que são meus sócios na empresa. E ela começa como um e-commerce de calçado feminino, mas um e-commerce de calçado feminino já com a implementação da IA. Então, hoje, toda a operação, para você ter uma ideia, ela funciona, né, e com mais de 20 mil clientes B2C, ela funciona com apenas um funcionário. Toda a esteira de compra, atendimento e entrega, né, da empresa, ela passa aí pelo gerenciamento e operação aí com inteligência artificial. Pois bem, então em 2020 surge a então Asgard Intelligence, né? Depois nós tivemos aí o rebrand, né? E passa a se chamar StarMind agora no ano de 2024. Mas a Asgard, então, ela trabalha esse e-commerce com inteligência artificial. E em 2024, né, Augusto e Ivan decidem, né, fazer aí uma mudança na rota da empresa e realmente consolidar a empresa, né, como uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial. Especificamente, né, a construção aí de agentes, né. Eu entro em 2024, né, como sócio, né, como cofundador aí da empresa, e de lá para cá, né, de agosto de 2024 para cá, a gente se apresenta ao mercado como StarMind e a gente começa a trabalhar o desenvolvimento de agentes. E aí surge a Sofia, né, que hoje é o nosso principal agente, né, que é um agente de inteligência artificial que faz entrevistas de forma humanizada. Olha só, cara, isso é sensacional. E a Sofia surgiu para sanar essa dor do público. Qual seria essa dor? O que é que mais afeta o pessoal do RH? Então, qual que foi a motivação de ir exatamente para esse lado? Falar, não, a gente vai levar a Sofia para esse lado do RH. A questão de currículos, ganhar tempo para quem trabalha no RH, né? O medo do pessoal, não, a IA vai tomar o meu lugar. Que é comum, não, né? Que é comum, é bem assim que vai acontecer com a Sofia. O que ela ajuda? E, ao final, lógico, se ela vai tomar realmente o lugar do profissional ali do cargo de RH. Perfeito. Bom, acho que de uma maneira geral, né, esse medo, né, sobre o que a inteligência artificial vai causar no meu dia a dia, né, seja eu ali, pessoa física, né, que estou vendo essa revolução acontecer, ou seja, né, líderes de departamento, né, então a IA ela traz essa primeira, né, esse primeiro medo que é a substituição aí de humanos, né. E a gente entende que assim, a inteligência artificial, primeiro que ela veio para ficar, né? Segundo, que ela vem para contribuir, né, com as pessoas e com os negócios, né? E é óbvio, né, que nesse momento, né, a gente tem o Augusto, né, que é meu sócio, né, ele tem uma frase que eu gosto demais, que ele sempre menciona, né, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você vai perder o emprego para alguém que está usando a inteligência artificial. Então, você tem que ter uma primeira mensagem que eu queria deixar hoje aqui para os assinantes, é que vocês devem estudar, né? Diariamente você precisa trazer um conhecimento de IA para o seu dia a dia, né? E estudar dia a dia, ainda que seja um tempo menor, né? Quem puder estudar um tempo maior será fantástico, né? Mas assim, você tem que ter um tempo diário de estudo para aprender mais, né? Para entender que em algum momento você vai precisar aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia, porque senão você vai ficar para trás, né? E quando a gente fala da Sofia, por que ela surgiu, Igor? A gente começa a ver no mercado, isso é uma tendência, o mercado há décadas, né? O mercado de recrutamento no mundo todo, ele faz as contratações de uma forma muito fria por currículo, né? Que eu costumo chamar de papel.
Então, hoje você seleciona pessoas para uma entrevista através de uma pré-seleção de papel. Então, você pega uma determinada vaga ali com 200 candidaturas, são 200 papéis anexados. E aí você vai analisar 200 papéis para depois escolher 10 papéis para só depois falar com 10 pessoas, né? E detalhe que esses papéis, papel aceita qualquer coisa, né? Papel aceita qualquer coisa. E no mundo de inteligência artificial, né, o papel ele tem se transformado também com a ajuda da inteligência, né? Então a gente vem de uma feira recente que é o Conar, né? Que é uma das maiores feiras, né? Um dos maiores encontros aí de RH da América Latina. E o que eu mais ouvi dos recrutadores é que a gente vive uma epidemia de bons currículos, de ótimos currículos, mas de candidatos que não têm aderência à vaga, né? São candidatos medianos, enfim. E aí o RH está cansado, o RH está exausto, tentando encontrar, né, candidatos que tenham aderência, tentando encontrar talentos, num processo que é cansativo e deve piorar ainda mais, né? O papel está ficando cada vez melhor, nós temos agentes hoje no ChatGPT, que é a inteligência artificial mais comum aí hoje no mercado. A gente tem agentes onde você pega uma determinada vaga que você viu e pega o seu currículo, coloca as duas coisas ali dentro e simplesmente pede para ele transformar aquele currículo ali em um que currículo tenha, perfeito, né, uma aparência ali, né, aderência total a uma determinada vaga, né? E não é que ele vai mentir, ele vai preparar aquilo ali, né, de uma maneira que fique apetitoso, né, aos olhos do recrutador. Ele sempre dá aquela melhorada. Aí o recrutador que está triando o papel, né, que está olhando para currículo, ele tende a chamar os candidatos que têm melhores currículos, né? E aí o que acontece, né? A gente passa a ter ali uma exaustão muito grande. Os processos de contratação, eles são longos, né, naturalmente, e ficam ainda mais longos, ao ponto de você, numa etapa final de funil, você meio que ter que contratar aquilo que tem disponível, né? Então é nesse momento que você começa a contratar candidatos que não são tão bons, e aí você gera turnover, você gera insatisfação, candidatos que eventualmente não vão entregar produtividade, né? E aí que entra a Sofia, né? Então a gente falou um pouquinho da dor, né? E a Sofia entra como uma pílula aí de alívio, né? Para esse mal que vive o RH, né? Como é que a Sofia atua, né? A gente tem uma proposta que é triar todo mundo logo no primeiro momento. Então, assim, para de triar papéis e passe a triar pessoas. Mas como é que eu vou triar pessoas quando eu tenho 200 candidatos para uma vaga? Como é que meu RH, que está sofrendo para falar com 10, vai falar com 200, né? Então, nesse momento, a inteligência artificial entra fazendo esse processo de entrevista, desde o momento inicial, que é a publicação da vaga. O candidato ele já pode, no momento que ele enxerga a vaga, já clicar no link da Sofia, se conectar com a Sofia e fazer a entrevista naquele momento. E ele conversa com a Sofia via WhatsApp ou é algum outro sistema? É como se fosse uma conversa de WhatsApp muito simples. Você mencionou bem. O WhatsApp hoje eu digo que é a comunicação mais democrática hoje, né, entre os brasileiros, né? Todo mundo usa o WhatsApp, desde o jovem, da pessoa mais idosa, enfim. Então, todo mundo. Então, a gente criou um modelo de entrevista que fosse muito simples, né? Que funciona para contratar uma vaga operacional desde um CEO de empresa. Né? Então, a conversa ela é muito fluida dentro de um app web. Então, ele clica num link, abre como se fosse uma página, como é um qualquer navegador hoje, né? Qualquer portal. E ali ele começa a entrevista dele. E ele pode fazer a entrevista digitando as respostas, né? Que a Sofia vai perguntando para ele, ou fazer por áudio, que é a grande maioria dos nossos clientes. Sério? Então, ele faz a entrevista por áudio. Você me faz uma pergunta como você fez agora e eu simplesmente, né, respondo a pergunta gravando o áudio como se eu estivesse gravando no WhatsApp. A inteligência artificial, ela responde com áudio também ou ela só responde de maneira escrita? Ela vai perguntando de forma escrita, né, para ter um processo mais fluido, né, para ter um processo mais simples, né, para o candidato, né. E a resposta ele pode fazer tanto por texto quanto por áudio. Você acabou de gravar o áudio para ela já transcreve aqui naquele momento, já entendeu o que você falou de forma instantânea, e à medida que você responde alguma coisa, eu acho que esse é um ponto muito importante que traz um diferencial muito grande para a nossa ferramenta, né? Ela vai interagindo com as perguntas como se fosse um recrutador ali sênior. Ela tem uma mentalidade ali que se você estivesse esquivando, ela vai perceber, ela insiste na pergunta, e aí se a resposta foi vaga, ela fala, olha, não ficou muito claro para mim, né? A resposta foi vaga, você pode, né, me dizer como é que você
né, teve algum tipo de resultado nessa sua função. E aí, quando ela percebe que o candidato realmente não tem muito conteúdo, ela troca a pergunta e ela vai transcorrendo ali com a pesquisa, como se fosse uma entrevista ali com um humano, né, online. Cara, que legal. E ela vai fazendo essa filtragem, tem um número X de pessoas que ela vai entregar, ou se não tiver nenhum, não vai ser nenhum candidato mesmo que ela vai te apresentar. Acho que uma parte muito importante, né? A Sofia, ela não decide o que ela vai entrevistar, né? Para que cargo ela vai entrevistar e quem ela vai contratar, né? O primeiro passo, quem define a vaga é o humano. Então, assim, é o RH no controle. O RH, ele cria o cargo através do nosso painel administrativo e ali ele coloca todos os requisitos que ele quer para a vaga. Qual é a descrição da vaga, quais são os requisitos, quais são os diferenciais. Então, aquele ali é o norte para a Sofia. Então, a Sofia, ela pega esse material, né, que você colocou aí nessa criação da vaga, e aí ela vai fazer as perguntas de acordo com aquilo que você, né, deu como premissa. E aí ela vai perguntando e vai interagindo com o candidato. E quando ela faz, né, essa entrevista ao final dela, ela faz uma análise dessa entrevista como um todo, baseado naquilo que você pediu como escopo, né, e entrega pro recrutador todos os candidatos ali com um score de 0 a 100. Então, cada candidato que fez a entrevista, ele vai passar por essa avaliação, né? E ao final ele vai ser ranqueado num painel de controle. Então, a gente tem uma frase ali que eu gosto demais, né, da Sofia, que é, né, a Sofia vai entrevistar todos, você só vai escolher os melhores. Então, quando você for para o próximo passo, onde você estava entrevistando da maneira tradicional, candidatos ali que você julgava ser um candidato bom pelo currículo, você passa a chamar para entrevista um candidato que realmente foi triado. E aí, né, tem alguns pontos que são extremamente importantes e deixam aí a Sofia, né, muito mais completa, né? Nessa triagem, a gente já consegue fazer, né, se o recrutador optar por isso, fazer uma análise comportamental com 10 perguntas que são feitas junto com a entrevista. Então, eu entrego o score, entrego o relatório da entrevista, entrego a análise comportamental e ele anexa um currículo quando ele está fazendo ali a entrevista na plataforma, né? E esse currículo anexado, ele passa também por uma análise da IA, ela já olha tudo aquilo ali de uma forma muito rápida, vê se o que ele está falando na entrevista tem sincronismo com aquilo que está no currículo. Sim. E ele analisa também o currículo versus o escopo da vaga. Lembrando que o score é só da entrevista, para a gente não ter nota, né, baseado em papel que não seja verdadeiro. Mas quem está por trás ali consegue ter acesso, além do score, a todas as perguntas e respostas do candidato? Não, especificamente as perguntas e respostas, não. Porque o que interessa para o candidato, ele não precisa ler o que a IA perguntou e o que... Eu falo assim, eu como proprietário ali, eu como... Você tem acesso ao relatório. Isso, sim, ao relatório. É isso o relatório, ele traz ali não só o score, mas ele traz um relatório completo. Como foi a entrevista, o que ele respondeu, quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos fracos. Então, você tem um relatório detalhado aí dessa análise que a IA faz sobre a entrevista. Né? O que te dá um norte muito grande aí para um relatório completo para a pessoa. E, Leandro, como que é possível a gente humanizar isso? No sentido de, assim, uma entrevista é olho no olho. Como que a gente humaniza isso? Como que é humanizada essa Sofia? Tanto no jeito dela abordar as pessoas, como que é? Legal, muito, muito boa pergunta, o Igor. Porque, assim, o que as pessoas têm muito medo, né? Eu vou falar com uma inteligência artificial. Primeiro que a gente tem um problema hoje, né? Qual é a realidade do mercado? Eu tenho 200 candidatos hoje para uma vaga e eu ouço 10. Eu levo para a sala, para ouvi-lo realmente quem é a pessoa, eu levo 10 candidatos, através de uma análise fria de papel. A Sofia, ela democratiza isso. Ainda que eu esteja fazendo uma entrevista com uma inteligência artificial, mas eu estou dando vozes a todo mundo. E ela faz isso, né, sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de cansaço. A Sofia não está ali fazendo juízo de valor, né, do que ela está vendo, do que ela está ouvindo. Não está estressada com um dia ela está cheio. fazendo realmente o trabalho dela muito bem feito, né?
Então, sem viés, sem nenhum tipo de cansaço, sem nenhum tipo de viés discriminatório, por exemplo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Ela é democrática para o candidato, porque eu passo a ouvir todo mundo, né? E quando a gente fala que o candidato ele está falando com uma inteligência artificial, é um ponto muito importante. Hoje é uma dificuldade enorme para se marcar uma entrevista, porque o candidato às vezes está trabalhando, ele não tem tempo durante o dia, e aí o RH tem que fazer entrevista no horário comercial, quer marcar 3 horas da tarde, quer marcar 8 da manhã, e o candidato não consegue. Então, a gente também é muito democrático no tempo. Hoje, mais da metade das nossas entrevistas são feitas fora do horário comercial. Porque é o momento que o candidato está vendo ali a mídia social, um LinkedIn, está vendo ali um vagas.com, um Cato, um InfoJobs. A hora que ele vê, né, aquele anúncio, né, não importa se é à noite, se é no fim de semana, ele olha aquilo ali e fala, opa, já dá para fazer entrevista. A gente já tem enunciados A qualquer dizendo, hora ele consegue. faça a sua entrevista agora. Então, a gente passa a atender uma demanda do candidato para que ele seja ouvido, né, às vezes no conforto da casa dele, né, mais tranquilo ali para ele poder fazer, né, e isso é muito bom, né? Leandro, outra coisa, o que eu queria ver agora mais para quem está contratando a Sofia. Ela é acessível? Como que funciona a implantação dela? Porque você falou que, por exemplo, eu estou contratando a Sofia. Ela tem um sistema que eu preciso alimentar. Como que funciona? É um valor que a gente faz mensal? Como que é essa contratação dela e a implantação na empresa? Muito bem. Bom, a implantação ela é muito simples, tá? Acho que partindo do princípio, assim, desmistificando, né, que implantar IA dentro de uma operação é um negócio muito complexo, é um negócio muito difícil, né? Não é, realmente é muito simples, né? Como é que a gente cobra isso, né? A inteligência artificial, né, ela tem uma cobrança, você usa por trás de um agente como a Sofia, LLMs, né? Então, nós temos aí, né, o Gemini, temos aí a OpenAI, né, com o ChatGPT. Então, a inteligência artificial ela está trabalhando ali dentro desse agente 24/7. Então, ela cobra essa movimentação de informação que você vai fazendo o tempo todo. Então, eu tenho o candidato ali fazendo entrevista à noite, à tarde, de madrugada, não importa. Então, as LLMs, né, as inteligências artificiais que a gente utiliza, estão ali trabalhando para a gente, né? E aí, como é que a gente cobra hoje? Por volume de entrevistas, né? Mas eu digo que é muito acessível. Por que eu digo que é muito acessível, né? Porque hoje, se você tiver um RH ali sobrecarregado, e normalmente é o que acontece, o RH, a grande parte do tempo dele está colocado ali para fazer entrevista, para fazer triagem, né? É a parte onde mais se perde tempo hoje dentro do processo de contratação. Então, quando você fala que você está com muita gente ali sobrecarregado, às vezes você fala assim, nossa, eu preciso contratar mais um profissional aqui de triagem, né, um recrutador, seja ele, né, júnior, pleno, não importa. Às vezes precisa contratar 2, 3, dependendo do porte da empresa. A gente tem empresas que você tem ali 8, 10, 12, 20 profissionais ali de recrutamento só para fazer processo de triagem e seleção. Sim. E como é que a Sofia, né, ela ajuda nisso, né? Porque uma Sofia hoje, né, às vezes, né, de 5 mil, que vai fazer 5 mil entrevistas no mês, ela vai fazer o trabalho ali de 20 recrutadores, de 15 recrutadores. Porque um recrutador hoje ele consegue fazer em torno de 150 a 200 entrevistas por mês. Então eu imagino que eu tenho uma Sofia que faça 5 mil entrevistas de triagem. Lógico que a gente está aumentando a amostragem, porque a gente começa a triar mais pessoas, né? Mas eu teria que ter 15 a 20 pessoas para fazer isso, né? E eu digo que uma Sofia hoje, né, depende muito de projeto, mas uma Sofia hoje de 5 mil entrevistas mês, ela vai custar menos do custo de um recrutador. Ou seja, a empresa, além de estar totalmente otimizada, filtrar muito mais os profissionais que vão vir para ela, ainda vai ter uma economia gigantesca com mão de obra, que hoje, infelizmente, o pessoal está tendo uma dificuldade na mão de obra, né, qualificada. Sim. Então é algo que veio para revolucionar realmente o mercado. São 2 pontos. Pode ter economia da mão de obra, porque às vezes você não precisa ter tantos, mas nós temos muitos clientes com Sofia implantado que não demitiram nenhum recrutador. Por que não demitiu nenhum recrutador? Porque o RH não é só fazer entrevista.
O RH é desenvolver, o RH é acompanhar, o RH tem que estar, né, de olho na saúde mental, o RH tem que estar de olho nos treinamentos, o RH tem que estar de olho, né, no bem-estar, né, olhando para a saúde. Então, quando eu falo que esses recrutadores eles não passam a fazer mais entrevistas, né, com pessoas sem aderência, entrevistas improdutivas, eles passam a fazer, às vezes, o mesmo volume de entrevista, mas entrevistas só com candidatos que sejam muito bons, qualificados para aquela vaga que eu estou desenhando. Então, e aí eu passo a ter o quê? Melhores profissionais dentro da empresa, profissionais que eu fiz um mapeamento comportamental, que eu fiz um mapeamento ali de conhecimento técnico, soft skill, hard skill, e eu passo a ter profissionais muito melhores, né? Então, indiretamente, né, no curto e médio prazo, eu passo a ter profissionais de venda melhores, produzindo mais para a companhia, para uma empresa, passo a ter profissionais de marketing produzindo conteúdos melhores. E aí um ponto importante, tá, Igor? Né? A gente falando de Sofia, a gente está falando de algumas milhares de entrevistas, a gente pode associar isso, de repente, para grandes empresas. A Sofia, ela serve tanto para grandes companhias, que têm volumes muito grandes, para empresas médias e também para empresas pequenas. Porque a gente tem muita empresa, né? A gente está falando, né, para o norte do Paraná, quantos, né, microempresários às vezes precisam contratar, mas não tem ali um RH que sabe fazer uma entrevista, que sabe fazer um teste comportamental. E a Sofia, ela pode auxiliar também o microempresário. A gente tem planos, né, para empresas menores que ajudam esses empresários a publicarem a vaga. Deixa a Sofia fazer a entrevista por eles, ele vai lá num painel de uma maneira muito simples, olha lá quem são os candidatos que se candidataram, olha o resultado, e aí ele vai fazer o que ele sabe fazer bem, que é conhecer um pouco ali do dia a dia dele, né? Sabe o tipo de profissional. Quando ele traz esse profissional para fazer uma entrevista, ele passa a ter condição de fazer uma contratação, né, muito mais assertiva também. Isso é uma jogada sensacional que você falou agora. Sim. Né? Nós temos aí o famoso eu empreendedor, né? Eu empreendedor. Que tem de monte. Ainda mais no interior também. Que aqui nós somos... Eu particularmente sou de Moarama. E nós estamos fazendo o podcast aqui em Alphaville. E lá em Moarama, aqui, ó, você que é de Moarama, que está assistindo esse podcast, procure saber mais sobre a Sofia. Manda um alô lá pro Leandro, porque é algo que vai revolucionar o seu negócio. Você que não tem tempo, hoje ninguém mais tem tempo de nada. Tá todo mundo na correria, no automático. E acaba não dedicando tempo à contratação, que é uma parte fundamental. Não tenho tempo. Se eu tiver um tempo, eu converso com fulano. E isso não pode acontecer, porque é um dos pilares da empresa. Então você que é microempreendedor, procure saber mais sobre a Sofia, veja, só por esse episódio você já consegue ter uma base de como que ela vai ajudar e estruturar seu negócio. Inclusive, Leandro, fala pro pessoal qual que é a empresa que você atende, que inclusive tem um Moarama, né? A gente estava conversando nos bastidores, né? Nós temos uma holding aí, né, de redes supermercadistas, né? Uma delas, né, aqui da região de Alphaville, né, Campinas, nesse eixo Campinas-São Paulo, é a Rede Boa, né, que é uma rede de supermercados. E a holding também é dona da Rede Amigão, né, que eu acho que é do norte do Paraná. Da Rede Amigão. A gente está num processo de contratação com ele. Já são clientes nossos como uma das unidades da holding, né, e estão em teste hoje com a Sofia, né? Aí, ó, como você pode ver, uma conexão de São Paulo com o Moarama e atende um mercado que todo mundo frequenta lá, que lá o Amigão já tem 2 unidades lá na nossa cidade. Não é muito grande, né, comparado a São Paulo, mas lá o pessoal é 10. E a Sofia não tem fronteiras, né? Hoje a gente está presente em quase todos os estados brasileiros aí com a Sofia, né? Ele é um software, né? A gente fala assim, a gente vende num modelo de software, né, que a gente chama de SaaS, né? O software como serviço, né? Mas ele realmente é um modelo de inteligência artificial. Então, quando eu vou contratar, né? Um ponto que eu sempre digo, a gente não pode olhar para a Sofia como se eu estivesse contratando um software. É basicamente como se eu estivesse contratando pessoas, né? Então, assim, eu preciso aumentar meu corpo de RH aqui, né, as minhas posições, porque eu preciso dar conta de entrevistar. Ou eu vou manter o time, mas vou dar vazão para as entrevistas com a Sofia e vou fazer as pessoas que estão comigo aqui hoje cuidarem, né, de outras funções do RH que são extremamente importantes, né? Que é cuidar de gente. Eu falo, o RH tem que cuidar de pessoas. Ou seja, o RH não vai desaparecer com a Sofia. Não, pelo contrário, né? A Sofia vem para fazer uma transformação gigante no RH.
e para fazer do RH aquilo que é a proposta, né, de décadas, né, que é ser um RH humanizado, né? A IA, olha que engraçado, né? A IA vem para deixar o RH mais humanizado. E como ela faz isso? Liberando tempo, né? O RH ele não é mais humanizado hoje porque falta tempo. Porque a prioridade do RH hoje, né? A gente fala que é o antigo DP, é contratar gente, né? É contratar pessoas, é colocar pessoas para dentro, né? Então a Sofia vem para deixar o RH mais humanizado. Cara, muito sensacional isso da Sofia. E abre margem até para a gente entrar realmente para falar sobre mais inteligências artificiais que Sim. estão ajudando muitas pessoas. Porque hoje o pessoal tem uma visão muito distorcida da IA. Hora que fala inteligência artificial, na hora, muitas pessoas, ChatGPT. Né? Vê só o ChatGPT, mas o ChatGPT é só a ponta do iceberg, né, das IAs. Por exemplo, nós temos a Sofia, mas nós temos muitas outras IAs que podem otimizar e muito a empresa. E eu queria saber um pouco mais dessa sua visão, né, das IAs. Como que elas podem otimizar? É só o RH? Ou tem mais... como que elas podem otimizar uma empresa num todo, tanto na parte de vendas quanto na parte de marketing? Eu queria ver uma visão sua mais sobre esse lado. Perfeito. Bom, a inteligência artificial, né, ela pode ajudar, né, basicamente muitas áreas dentro de uma empresa, né? E assim, a gente precisa começar a olhar para a inteligência artificial como ferramentas de apoio, né? Primeiro, a IA serve para todo tipo de processo, né? Vai servir para toda a área? Não. Né? A gente precisa implantar a inteligência artificial em áreas onde eu tenho dados minimamente estruturados, onde eu tenho ali uma determinada organização ali de gerência, né, dentro do processo, para que eu possa realmente fazer uma implantação e que a gente tenha sucesso, né? Não é raro a gente também ouvir no mercado hoje implantação de inteligências artificiais que deram errado, né? Porque se você tem um processo que não está bem desenhado, com a inteligência artificial você pode ali, na verdade, acelerar o caos, né? Você acelera ali um processo desorganizado e faz com que ele, né, fique desorganizado muito mais rápido, né? Então é muito importante, né, que você tenha um acompanhamento especializado de uma empresa para que você possa realmente entender aonde um agente de inteligência ele possa realmente fazer diferença dentro de um negócio, né? Agora, no dia a dia, né, das pessoas que trabalham dentro das empresas, a gente tem muita inteligência artificial que apoia, né? A gente tem inteligência artificial que te ajuda a responder e analisar e-mails e dar um pouquinho mais de flexibilidade ali para você usar seu tempo com outras coisas, né? A gente tem inteligências artificiais que te ajudam a fazer postagens de forma automática dentro de um LinkedIn, dentro de redes sociais aí da Meta, né, como Facebook e Instagram. A gente tem inteligências artificiais que apoiam a área de marketing, né, criando ali, né, peças para que você possa fazer publicação. Então, a gente tem inteligências gratuitas, a gente tem inteligências pagas. Então, assim, a gente está sendo inundado aí de novas inteligências o tempo todo. Mas o que eu sempre digo, né? Você tem que ser aí um pesquisador, você tem que ser ali curioso com tudo isso, né? Precisa começar a usar, né? Então, eu acho que no dia a dia a gente tem obrigação daqui para frente como profissional, e seja de qual área for, né, realmente estudar aquilo que está chegando, ler um pouquinho, sair um pouco do hype, né, sair um pouco daquilo que, né, que a mídia tá colocando ali no dia a dia, né? Então, até porque muda muito rápido, né? A informação que nós lemos, né, há 2, 3 semanas atrás, tem muita coisa que em 1, 2 semanas muda, né? Uma hora você está ouvindo aqui sobre uma IA, que o modelo vai ser esse, né? Recentemente a gente estava, né, teve uma mexida, né, muito rápida aí no mercado das grandes LLMs aí com o DeepSeek, né, que é uma IA Chegou chinesa. com tudo. Então, assim, o caminho das IAs americanos seguia ali por uma premissa e daqui a pouco vem uma IA chinesa dizendo aí totalmente contrário, né, que a gente vai entregar mais com custo menor. Então, assim, a gente tem a IA macro, onde a gente tem muita coisa acontecendo, mas no dia a dia tem muita coisa bacana, né? E trazendo para dentro acho que dentro dos negócios é um pouco disso, né? A gente tem inteligência artificial ajudando muito bem no atendimento, né? Os atendimentos que a gente sempre, né, até então chamava aí de chatbots, né? Quem nunca, né, tratou aí um chatbot robotizado, onde você fica falando com ele, aí você fala, cara, não é isso que eu quero. Ele fala, pois não, Você pode manda digitar seu CPF. e ele repete não, eu não a mesma tenho CPF, coisa. eu não sou cliente, ok, pode passar. Sabe esse tipo de coisa, né, Sim. robotizada? Hoje, né, nós temos, inclusive, hoje na StarMind,
agentes, né, de atendimento que são fantásticos, interagem de uma forma muito humanizada que o cliente ali ele quase não percebe, né, que ele está falando com uma IA. Só que assim, de uma forma muito rápida, com um conhecimento técnico absurdo, é onde ela começa a interagir com o cliente ali, dando informações em tempo real, né, tirando aquela sensação ali de que você está falando com uma máquina ali quadrada que não te entende, né? O nosso AI e-commerce, né, de calçados, como eu disse, hoje a nossa inteligência artificial, ela cuida do processo de troca, ela envia o link de pedido, ela faz a compra, ela ajuda ali numa escolha, né? Olha, sei lá, sou uma advogada, né? Me fala aí o que você tem para mim, ela dá dica de compra, então assim, totalmente, né, realmente natural e humanizado. A IA, ela veio, na minha visão, eu tenho uma visão muito otimista, ela veio para somar nas áreas. Sim. Realmente, áreas que, por exemplo, secretário, por exemplo, só atender telefone, só responder mensagem, essas profissões sim são afetadas. Por quê? Só fazia aquilo. Então, com a chegada da IA, ela obriga a pessoa a ter um plus, a fazer um pouco mais. Então, a comandar aquela IA, a como utilizar, a agregar mais ferramentas, a mexer realmente, igual você falou, veio para uma... A IA chegou num momento que ela vai ser o humano, o ser humano, as emoções vão vir à tona, né? O pessoal hoje em dia, todo mundo muito corrido, não dando atenção a essas coisas, respostas muito frias. E eu vejo que mais para o futuro agora, a tendência é realmente algo mais humano. Então, você utilizar o humano junto da IA, igual você falou, a Sofia resolveu um problema enorme. Então, todas as IAs irem para esse lado, né? Tornar a gente profissionais melhores cada vez mais, né? Você saber utilizar elas. E uma coisa que eu queria ver com você, que o pessoal gosta muito, eu particularmente gosto quando eu vejo o vídeo, vejo os cortes, é quando fala o nome das IAs. Então eu queria que você, Leandro, me desse um top 3 de IA que não sai do seu, do seu uso ali. Quais são as 3 que você mais utiliza hoje e o que cada uma ajuda a melhorar na sua empresa ou no seu dia a dia, para o empresário que está assistindo aqui conseguir visualizar melhor isso e aplicar no dia a dia dele. Legal. Bom, eu acho que assim, o ChatGPT, né, como inteligência artificial hoje para te ajudar em tarefas no dia a dia, eu acho fantástico, né? Eu acho que é meu top 1, né? Eu gosto muito de utilizar o Gama, né? A gente está o tempo todo trabalhando ali com apresentações, com novos agentes, com novas propostas, também é uma inteligência que eu utilizo muito. E gosto muito aí de utilizar também humanos, né? Que é uma inteligência aí também que a gente consegue também trabalhar com bastante, né, coisa interessante dentro dele, né? E assim, tem inúmeras outras, né, do dia a dia. Citar o número de IAs que nós usamos no dia a dia é quase impossível. Eu utilizo uma que eu acho muito legal também, essa é no WhatsApp, que é como se fosse um assessor. Sim. Você manda para ele questões de valores, por exemplo, em áudio ou escrito, gastei tantos reais agora com combustível, gastei tantos reais com X conta, e qualquer momento que você pede, ele te gera um relatório do que você gastou, por que gastou, e ele dá tudo planilhado. Então, se você, naquele mês, você é uma pessoa que gasta muito e quer controlar, é sensacional, porque já praticamente um cargo de uma empresa de financeiro ali, né? Lógico, não substitui, né? Igual, nunca vai substituir. Mas pro eu empresário, é uma mão na roda que ele pode utilizar. É o copiloto ali do WhatsApp, né? É o copiloto. Que é um copiloto ali da Meta. Você conversa com ele. Então, por exemplo, você pode utilizar a Sofia para RH, para filtrar o pessoal que está vindo. Você pode usar ele para a questão do seu financeiro, para se controlar. Ainda mais pessoas que às vezes trabalham no ramo da alimentação, restaurante, que é muita conta, muito número, volume muito alto. Você, empresário, você pode utilizar isso para melhorar e otimizar ainda mais o seu tempo. Então, eu acho isso muito sensacional. E, Leandro, para a gente já se encaminhar agora para o final, o bate-papo está muito top aqui, deixar a gente vai longe com o assunto de inteligência artificial. Para mais de metro. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para o empreendedor que está assistindo a gente, o que seria? O que você dá de dicas para ele? Qual que é a intenção desse podcast? Realmente ajudar os empresários e empreendedores
a sair daqui pelo menos com algum conhecimento. E hoje saíram com mais de um, saíram com muitos. Então, uma mensagem que você pode deixar para eles. Bom, acho que assim, o empreendedor ele tem que ter resiliência, né? Eu acho que ninguém faz o negócio sozinho, né? Então, eu acho que você tem que ter resiliência, tem que entender que o negócio ele é feito de pessoas, né? Então, por mais que você queira gerir processos, que você queira, né, montar um business plan ali bem feito, né? O financeiro ele é importante, mas assim, cresça olhando para as pessoas que estão juntos, que estão juntos, né? Ou juntas contigo, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. A gestão de pessoas dentro de um negócio, seja ele pequeno, principalmente pequeno, né? Quando ele está começando, ela é extremamente importante para que um dia você possa crescer, né? e se tornar grande, né? E assim, vai cair, né? Uma hora vai escorregar, uma hora vai ter tombo, né? A gente está falando de empreendedorismo, nossa, né? Eu finalizei o negócio aos 20 anos, né? Num negócio de agro, já fui criador de avestruz, aí uma outra conversa lá atrás. Mas é um negócio que tinha tudo para dar certo e por questões de regulatório não deu. Mas naquele momento ali eu tinha tudo para falar, nunca mais vou empreender, né? Nunca mais vou fazer nada de negócio na vida, né? E alguns 2, 3, 4, 5 anos depois eu estava empreendendo novamente e depois, né? Felizmente aí com uma carreira que deu certo e cresceu, né? Mas é isso, né? Tenha resiliência, né? Vai cair, levante-se, né? Cuide das pessoas que estão do seu lado, que em algum momento a coisa vai dar certo. Cara, Leandro, foi um prazer sentar aqui com você, ter esse bate-papo. Fico muito feliz que você aceitou o meu convite, tá aqui conversando. Para mim é muito gratificante estar com pessoas desse nível, que realmente ensinam, que transmitem essa coisa boa, né, do empreendedor. E o empreendedor, ele tem que estar em movimento. É igual você falou, a resiliência do empreendedor é muito importante. Se ele não tem isso, não tem como conseguir, porque todo dia é um leão, né, que você tem que matar ali, que você tem que batalhar. E isso eu acho muito legal de quem empreende. Igual você falou, teve o tombo, acredito que deve ter tido muito mais, né, que caiu, levantou e continuou. Então eu fico muito feliz e grato por você ter aceitado o meu convite. E queria ver com você, quem que você acha que deveria sentar aqui nessa mesa? Se tem alguém na sua mente que tem que sentar nessa mesa pra gente trocar uma ideia, que você fala, cara, esse cara é sensacional, ou ela é sensacional pra gente trocar uma ideia. Tem alguém que tem pronto assim na sua cabeça pra gente já fazer o convite ao vivo? Olha isso, né? Cara, olha, você falou agora, eu estava conversando agora, vendo uma postagem dele, inclusive, né? A gente tem tem um amigo, né, que depois se tornou cliente, né? O Marcelo Menino. Marcelo Menino. Ele tem um laboratório chamado Laboratório Fleming. E esse laboratório, recentemente, ele recebeu o prêmio aí do primeiro laboratório da América Latina a ter 5.0 em mais de 14 mil avaliações aí do Google. Nossa! Então, assim, é fantástico, né? Muito do que eu acabei de falar agora. É um cara que foca no crescimento do negócio deles, assim, totalmente aí amparado aí no pilar de gente, né? No pilar de pessoas, né? Esse é... Sensacional. Fica aí, então, minha indicação. Fica o convite para você, sensacional. E, Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra falar com você.